Bom, eu vou chamar aqui agora o Celso Toledo. O Celso é economista, enfim, uma pessoa aí com grande conhecimento de macroeconomia. Talvez aí vocês vão reconhecê-lo na televisão, né? Ele costuma ser figura aí em Jornal Nacional, Globo News, etc., colunista da Exame, né? E, além de tudo, é um grande amigo aí de longa data, né? Então, Celso, é um prazer ter aqui você conosco mais uma vez para passar aí a tua visão sobre, né, o que aconteceu nesse período aí, o efeito da injeção de dinheiro, que é o que está segurando as pontas por enquanto, né? E se dá para a gente quantificar isso de alguma maneira no consumo de alimentos, ou pelo menos fazer algumas inferências aí sobre o impacto disso e, claro, na esteira disso, o impacto da retirada disso, que é o que todo mundo teme, né? Nós estamos gostando dessa brincadeira aí. Bem-vindo, Celso. Tá joia, Magui. Olha, muito obrigado, agradeço a todos. É um prazer para nós. Eu falo meu nome, em nome também da LCA, da E2, enfim, das empresas que fazem parte do nosso grupo. É realmente um prazer muito grande. Bom, como você falou, a minha missão é tratar aqui das perspectivas para o setor de alimentos durante essa crise, levando em conta essa dosagem, né, expressiva de estímulos, né, que estão chegando. Agora, antes de explorar esse assunto, eu queria começar tratando da mesma questão, mas olhando de um ponto de vista mais amplo, porque a gente percebe, né, pelas interações que a gente tem com os nossos clientes, que isso é uma dúvida de todo mundo. Isso, por si só, é uma questão relevante, porque nós não estamos enfrentando uma onda que tenha provocado oscilações em um segmento, num país especificamente ou numa região, mas um verdadeiro tsunami que está pegando o mundo inteiro. E nunca se viu, pelo menos na história registrada, uma recessão tão sincronizada e injeção de estímulos econômicos tão concentrados no tempo e em escala tão abrangente de uma vez só. Tá certo? Nós estamos lidando aqui com uma coisa nova. E como a economia, né, de todos os países, na verdade, está funcionando à base de estímulos, a dúvida de todo mundo é tentar adivinhar o que pode acontecer quando esses estímulos começarem a diminuir, mais ou menos simultaneamente, e, evidentemente, essa questão de quem tem interesse específico nessa cadeia. Agora, por que é importante olhar primeiro a questão de forma ampla? Porque a gente sabe que a economia, né, é um jogo de soma positiva, ou seja, em geral, os impactos indiretos das recessões são maiores até do que os impactos diretos. Como a gente está lidando com um evento em escala global, né, é importante a gente ter esse pano de fundo. Em particular, eu queria dividir com vocês uma certa desconfiança que eu tenho sentido em relação à tranquilidade conjuntural dessas últimas semanas, que se manifesta, né, em dados que a gente já acabou de ver, mas de forma bem barulhenta no próprio comportamento dos mercados financeiros. Quer dizer, só para dar um exemplo para vocês, nessa semana, hoje, né, a Bolsa Americana está a 2% do recorde histórico dela. Então, assim, chama atenção o fato de a gente estar vivendo aquela que, se der o consenso, né, se as coisas derem certo daqui para frente, vai ser a segunda maior crise econômica dos últimos 150 anos. Eu digo 150 anos porque é onde a gente tem a história, talvez seja mais, né? Quer dizer, apesar da gente estar vivendo essa crise intensa, a gente vê uma certa sensação de alívio, né? E a questão que surge é saber se, né, se a gente não estaria cantando vitória um pouco cedo demais. Isso é particularmente importante para o Brasil,
que entrou fragilizado na crise e vai sair mais fragilizado do ponto de vista macroeconômico. Ou seja, se a coisa azeda no mundo, o contágio para o Brasil, como foi, vai ser ainda mais forte. Tá? Então, quero dar uma definida nesse pano de fundo antes de arriscar aí alguns palpites sobre o setor de alimento. Bom, como eu falei, o nome do jogo agora é incerteza, né? Está literalmente todo mundo muito perdido, e muito mais perdido do que o normal num evento desses. A gente não consegue nunca medir incerteza diretamente, é um desafio, né? Então você tem que ter atalhos, né? Caminhos indiretos. Mas uma forma de você medir incerteza é interpretar o teor do noticiário econômico, né? E inferir daí se tem mais ou menos incerteza. E os robôs estão fazendo isso de forma cada vez mais inteligente. E tem um indicadorzinho, que acho que a profissão de economistas cada vez mais usando, que é produzido por um time de economistas lá nos Estados Unidos, para o mundo inteiro, e que existe desde 97, esse indicador está oscilando perto do pico histórico. Mas, assim, tem gente que não gosta ainda, não acredita muito que você meça a incerteza dessa forma, né? Uma forma mais direta e mais intuitiva é a gente ver o grau de concordância entre os economistas. Assim, em geral, em tempos normais, não existe muita diferença entre um otimista e um pessimista. Agora, quando a dispersão dos cenários aumenta muito, né, isso é sinal de que a incerteza também é grande. E se a gente olha projeções de curto prazo para os Estados Unidos, né, para esse trimestre, o terceiro trimestre do ano, a dispersão entre otimista e pessimista é mais do que o dobro do máximo observado desde o final dos anos 60. O dobro do máximo. E olha que do final dos anos 60 para cá teve guerra do Vietnã, 2 choques do petróleo, a bolha da internet, ataques terroristas, 2 crises financeiras. Nós temos hoje dispersão entre otimistas e pessimistas. Para PIB, no curto prazo, que é 2 vezes maior do que o máximo. Então, assim, incerteza elevada não significa que as coisas vão dar errado. Podem dar certo, né? Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Agora, o ponto é que está todo mundo perdido, e tem razão para isso. Há razões fortes para que esteja todo mundo perdido. E hoje, né, a gente vê o consenso migrando, né, uma conotação mais otimista, e se de fato, né, a gente olha a situação hoje em relação ao fundo do poço, houve uma melhora mesmo, né? Mas daí para apostar que o pior passou, parece muito cedo para mim, tá certo? Quer dizer, você tem pelo menos 4 fontes muito marcantes de incerteza e que explicam esse quadro, né? O primeiro, obviamente, é o próprio vírus, a questão sanitária, certo? Né? Apesar do tempo ter passado, mesmo nessa questão, que é o causador da crise, há mais perguntas do que respostas, né? Tem a questão de novos surtos, mutações do vírus, não se sabe, né, ainda qual que é a taxa de contaminação que efetivamente leva à imunidade das populações, quanto dura a imunidade, quanto tempo vai demorar para chegar uma vacina. Ou seja, isso é dúvida, né? Quer dizer, uma outra fonte de incerteza é quais são os efeitos colaterais dessa montanha de dinheiro que está sendo impressa, sobretudo em países menos maduros institucionalmente, como é o nosso caso, né? Hoje não faz sentido falar em inflação, mas será que isso aí não vai ser um problema num mundo de liquidez tão abundante e demanda reprimida pela crise, né? Um outro dado que é importante vocês olharem de vez em quando é o preço do ouro, que é uma medida, né, do medo que as pessoas têm da inflação, e o ouro hoje nunca teve tão caro, né? Uma outra questão, que essa daí é mais direta e tão importante quanto,
é saber o seguinte: quais são os danos que são permanentes, que estão sendo ocultados pelos estímulos. Que a gente sabe, né, que algumas coisas mudaram para sempre, né? Então, assim, tem setores que o emprego vai ter que diminuir. Não adianta você proteger, quer dizer, não tem como você proteger a renda dessas pessoas por muito tempo. Elas vão ter que se realocar. E a gente não sabe o tamanho desse impacto. E, finalmente, né, relacionado com os outros três, quer dizer, em que medida essa recessão profunda não vai ter um feedback político reforçando tendências ruins que nós já estávamos vendo, né, antes. Por exemplo, a tendência de maior fechamento dos países, esse aumento do nacionalismo, né, uma polarização política muito forte, que são fatores que, em si, aumentam a incerteza e também acabam prejudicando o desempenho das economias, né? Então, o fato é que, assim, quando a gente compara com o fundo do poço em abril, hoje a gente consegue medir o PIB global em tempo real, né? Porque a atividade econômica virou sinônimo de mobilidade, tem esses índices da Google, aí, Apple, etc. Então, assim, a gente sabe, né, que do fundo do poço em abril até agora, a economia apresentou uma recuperação expressiva, mas a gente ainda tem um hiato, pensando em escala global médio, de uns 5%, né, que está aí, que precisa ser fechado. E se você pega o consenso do mercado financeiro e dos economistas, você precisa ter crescimento econômico acima do potencial por pelo menos mais uns 6 a 9 meses para que o consenso se prove correto. E o consenso, como eu falei para vocês, que é a segunda mais profunda, né, dos últimos 150 anos. Muito bem. Quer dizer, esse é o pano de fundo, né? Quer dizer, o que dá para a gente falar, então, assim, do ponto de vista econômico, né, do setor de alimentos, né, e da renda? Bom, a gente construiu, no meio dessas dúvidas todas, o nosso cenário para a evolução da renda, tanto nos níveis agregado e regional, levando em consideração, ou procurando levar em consideração, os efeitos primários e secundários, né, da própria crise, né, sanitária, e os efeitos primários e secundários dos estímulos que foram dados, né? Em particular, o montante de dinheiro que foi injetado e o efeito, por exemplo, sobre a poupança das pessoas, né? Quer dizer, eu não vou poder entrar em detalhes aqui, mas isso é só para dizer que, assim, nesse mundo de incerteza, a quantidade de premissas que a gente tem que adotar para tentar delinear um cenário. Então, assim, tem cautela, né, ao interpretar essas previsões. Mas, de qualquer forma, né, considerando todos esses efeitos, a gente prevê que, em média, a renda deve permanecer relativamente inalterada em 2020, renda agregada, né, 2020 e 2021. Na verdade, cai um pouquinho em 2020, sobe um pouquinho em 2021, que é um cenário totalmente distinto do que aconteceria se não tivesse os estímulos. Aí seria, né, uma verdadeira catástrofe nesse ano, seguida de uma recuperação parcial, né? Agora, qual que é o ponto? Assim, por mais que os governos se esforcem para atenuar o ciclo, eles conseguem fazer um trabalho mais ou menos decente, numa frequência mais baixa, frequência anual, mas não conseguem fazer numa frequência alta, interanual. Então, assim, por mais que você se esforce, você não consegue atenuar os ciclos dentro desses períodos. Em particular, uma coisa que tem chamado a nossa atenção é que a renda, né, ela está crescendo muito, né, nesse terceiro trimestre, por conta dos estímulos em relação ao segundo, em relação ao ano passado e em relação ao que existiria, né, se não houvesse os estímulos, né? E apesar deles fazerem com que a renda no final do ano seja bem maior do que a que seria se não houvesse a política econômica,
a gente tem uma ressaquinha encomendada, tá certo? Quer dizer, a gente está imaginando aqui nos nossos cenários uma queda de renda no quarto trimestre contra o terceiro da ordem aí de 4% a 6%, né, no período. Isso, obviamente, se não tiver novos estímulos. E, bom, então, assim, como que a gente traduz isso para a cadeia alimentícia? Como a gente sabe, foi falado anteriormente, quando a gente pensa na cadeia de alimentos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o caráter essencial da demanda, né, que acaba se manifestando em elasticidades, né, sensibilidades em relação à renda relativamente mais baixas, tá certo? Ou seja, apesar da gente ter uma heterogeneidade gigante dentro do setor, que a gente também viu na apresentação anterior, né, os comportamentos são distintos, tipicamente, a gente tem sensibilidades à renda menores do que 1 e sensibilidades à renda que tendem a cair quando as pessoas, com maior for a faixa de renda das pessoas, tá certo? Então, assim, guardando a ressalva de que é difícil fazer generalizações para o setor, né, porque ele é heterogêneo, o fato é que, quando a gente olha os ciclos do passado, normalmente a cadeia alimentícia ela tende a oscilar de forma menos agressiva quando você tem uma recessão. Ok. Agora, quando a gente reflete sobre as particularidades desse ciclo, leve em conta a natureza dos estímulos e agora, né, passados alguns meses, a experiência dos clientes que nós temos de vários segmentos, né, tanto no Brasil como fora, a gente está desconfiado, quase certo, que dessa vez algumas alavancas estão acentuando o ciclo também dos setores de alimentos, né? E, basicamente, tem duas explicações, né, que acho que já foram mencionadas en passant. A primeira é o efeito causado pelo impacto proporcionalmente mais forte do voucher sobre a renda das camadas menos favorecidas, da turma mais vulnerável. A gente sabe que consome alimentos de forma mais proporcionalmente maior, né, em relação à renda. Então, assim, a gente tem, para essa camada, se a gente pensa, por exemplo, no indivíduo da classe D, E, até o C baixo, mesmo em situações em que a crise provocou, sei lá, uma queda de 50% na renda da família, o voucher, se 2 pessoas da família estiverem recebendo, corresponde a um aumento que pode chegar a 20%, 30%, 40% da renda. Teve uma matéria no Estadão há pouco tempo falando sobre isso, um estudo da FGV. E essa camada da população responde por 60% da população brasileira. Então, assim, tem muita gente consumindo alimentos que está numa situação que ele nunca viu tão boa, né? E a gente tem que levar isso em consideração, tá certo? Outro efeito que atenua, que exacerba o ciclo, que tipicamente tende a ser mais atenuado no setor de alimentos, pega isso que o Maguei acabou de falar, que pega as classes mais abastadas que estão mudando hábitos, porque não tem como gastar dinheiro de outra forma. E, assim, o teu consumo discricionário está sendo levado tanto para trazer mais conveniência para os serviços que você está tendo que prestar dentro da tua casa e também para dar um upgrade, né, e que você acaba consumindo bens de valor mais elevado. Então, assim, tanto esses efeitos, né, diretamente ligados ao voucher nas camadas menos favorecidas, como mudanças de hábito nas camadas mais ricas, estão caminhando na direção de acentuar o ciclo, né, de um setor que normalmente oscila menos na crise. E, por razões análogas, a gente está vendo uma ampliação das diferenças regionais. Porque, como a gente tem níveis de renda distintos entre as regiões, os estímulos acabam batendo de forma proporcionalmente diferente também
entre as regiões. E os indicadores estão mostrando isso. Tanto esses que a gente acabou de ver na apresentação anterior, indicadores tradicionais de emprego, vendas, produção, enfim, e até os não tradicionais. Tem aquele indicador da Cielo, que é muito interessante, né, e que pega, né, a movimentação financeira online. Então, assim, para concluir, né, a gente tem visto lá no escritório, né, com os mais de 200 clientes ativos que nós temos, né, de tudo, né, comportamentos muito heterogêneos. É difícil fazer generalizações, né, ser muito categórico nisso, mas eu queria terminar com a seguinte mensagem, né, o setor de alimentos está indo relativamente bem, né, ao que a gente esperaria, mesmo se a gente tivesse feito uma projeção perfeita dos fundamentos, né? Ele tem exibido elasticidades maiores em relação à renda e, nesse momento do ciclo, estão reagindo bem. Mas é preciso ter um cuidado, né, até por conta disso, né, dessa sensibilidade maior, ter um cuidado extremo na hora de extrapolar essas tendências, porque, primeiro, né, o cenário global, ele, apesar dessa farra nas bolsas, ele está muito incerto. O Brasil é uma peça frágil no mundo por questões fiscais. Quer dizer, quando esses estímulos começarem a perder força, eles vão começar a perder em vários lugares e um vai bater no outro. E eu acredito que, no caso dos alimentos, apesar da gente ver mudança de hábito, elas tendem a ser menos persistentes do que em outros setores. Tá certo? Então, tirando a questão do delivery, que dá para a gente discutir, é evidente que as pessoas um dia vão voltar a viajar, a comprar roupas, pode discutir a intensidade, né? Mas, assim, esse share of pocket que hoje está sendo usado para alimentos é uma coisa que não vai durar para sempre. Tá? E essas duas alavancas, além, né, da tendência esperada de esfriamento da economia quando os vouchers começarem a perder força, tendem, né, a contratar um ciclo mais pronunciado do que normalmente a gente está esperando. Então, acho que peço desculpas aí por ter falado 1 minuto a mais do que eu devia, mas eu acho que para botar a bola em jogo é isso que eu tinha para falar. Obrigado por terem me ouvido e obrigado de novo aí, Marguê, por ter me convidado. Obrigado, Celso. É sempre um prazer ouvi-lo aí, com a sua sabedoria. E é interessante alguns pontos que você colocou, né? Isso é interessante. Essa questão da dispersão entre otimistas e pessimistas, né? Dessa dualidade crescente, né? Outro dia, uma palestra do Ray Dalio, né? Ele mostrando lá que nos Estados Unidos os republicanos nunca foram tão republicanos, os democratas nunca tão democratas, em termos de posições diferentes, né? Então, esse acirramento ele está acontecendo em várias frentes, né? E acho que no caso da crise, você tem gente que está, né, olhando o copo muito cheio, né? E talvez sejam pessoas que, em algum grau, estão se beneficiando, né? Porque tem gente, obviamente, por exemplo, da área de alimentos, a gente está vivendo um certo boom nesse momento, né? Então, é óbvio que essa análise acaba sendo afetada por isso, né? E, obviamente, gente que é pessimista porque, né, está olhando uma situação de incerteza e talvez tenha sofrido também mais, esteja sofrendo mais e, então, de fato, eu acho que é uma realidade que está acontecendo hoje. Uma coisa que nós vamos querer saber, né, acho que para discutir lá na frente, não agora, é a questão da renda mínima, né? Porque essa situação toda aí é uma das coisas que levou a discussão da renda mínima. Pô, será que vale a pena ter uma renda mínima garantida e, com isso, fomentar o consumo, né? Quer dizer, manter uma situação mínima? Tem dinheiro para isso? Quais são as consequências? Então, gostaria até de ouvir depois a tua opinião sobre isso, tá? Mas, beleza. Obrigado. Até daqui a pouco. Até. Valeu.